Cada irmão pode ler um versículo. Falava eu. Confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Amém. Falava ainda na oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ó Senhor Jesus. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Aleluia. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Tempo angustioso. Depois, amém, até o 27. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará o povo de um princípio, que há de vir destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ó Senhor Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui como Deus amava Daniel, né? Daniel falava, orava, confessava o pecado dele e o pecado do povo de Israel. Ele lançava súplica perante o Senhor, e enquanto ele estava fazendo isso, na oração, Deus determinou que o anjo Gabriel fosse até ele rapidamente voando e tocasse em Daniel na hora do sacrifício, para instruir a Daniel sobre o que estava para acontecer. Então, olha que experiência, irmãos. Daniel era um jovem que não se rendia às iguarias do rei, né? Era um jovem de oração, estava sempre orando. Ele foi levado da sua terra para outra terra e estava ali preso, né, naquela outra terra, mas ele mesmo assim, ele afastado da sua comunidade, ele sempre abria janelas em direção a Jerusalém, a terra dele, e orava, salvo engano, 3 vezes por dia, nessas rotinas, né? E sem contar certamente quando estava em espírito de oração, em contato com Deus. E Daniel, ele era uma pessoa que ele começou a orar, primeiramente pelos pecados dele. Sim. Senhor Jesus. Amém. Confessava o pecado dele e também o pecado do povo de Israel. Então, era uma pessoa que estava ali diante de Deus, na presença de Deus, confessando os seus erros, os seus pecados, também se importando com o seu povo. E naquele momento ali, Deus realmente contemplou o coração de Daniel e mandou que um anjo, Gabriel, pudesse ir até ele e aparecesse para Daniel e mostrar as visões sobre o fim dos tempos, né? Na verdade, o decorrer de acontecimentos durante um período de tempo até o final dos tempos. Senhor Jesus. Então, isso mostra que Deus amava, como o anjo falou, amava bastante Daniel. Então, nesses versículos que nós lemos, no versículo 24, diz que 70 semanas estão determinadas sobre
povo, né, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, ó Senhor Jesus. E aqui diz assim, versículo 25: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então nós temos 7 semanas, essa parte amarela, que começa a contar desde a saída da ordem para retificar Jerusalém e depois até a conclusão dessa retificação de Jerusalém. 7 semanas, depois mais 62 semanas, que vão totalizar 69, né? Que as 62 vão desde a conclusão até a morte do ungido, que é do Senhor Jesus. Então, nós já temos aqui 69 semanas. E Deus determinou para a terra 70 semanas, para o final de tudo, para a restauração de todas as coisas. Então, se já foram 69, que foi até a morte de Jesus, falta uma semana, falta a última semana. Só que Deus, Ele parou o cronômetro depois da morte do Senhor Jesus e inseriu a era da igreja, Sim. a era da graça. Então, antes, antigamente, no Antigo Testamento, era só o povo de Israel. Mas hoje, Deus Ele inseriu o povo dele que creu no Senhor Jesus. Amém. Então a igreja faz parte desse momento, dessa escolha do Senhor. Sim. E também é o povo de Deus. Então glória a Deus por isso, né? Amém. Então resta somente uma semana. Então essa semana que resta vai ser justamente o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa aqui é a última semana. Semana de anos, né? Cada dia da semana, um ano. Uma semana, 7 anos, né? Porque tem 7 dias. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmãos, aqui já está se referindo ao anticristo. Senhor Jesus. No final do versículo 26 diz assim: e até o fim haverá o que aí? Guerra. Desolações são determinadas. Por isso, irmãos, quando nós lemos, né, e nós vemos o que está acontecendo, essas guerras já estavam escritas. Deus já sabia de tudo e já sabe de tudo. Verdade. Né? Tudo que está acontecendo, Deus já tinha visto anteriormente. Porque Deus, Ele sabe, né? O nosso passado, presente e futuro. Né? Um Deus onipresente, onisciente, onipotente, é um Deus todo-poderoso. Amém. Então tudo isso que está acontecendo e vai acontecer, Deus já viu. Verdade. E também já está no livro de Apocalipse, muitas coisas que ainda vão acontecer, já estão escritas lá, né? É por isso que Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Coisas que não saíram ainda, muitos acontecimentos já estão relatados na Bíblia. Verdade. Então, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aí vai ser nesse período, que é o versículo 27 continua: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ó Senhor Jesus. Então vai ser levantado um homem, o anticristo, nesse período de guerras, de desolações, e ele será um homem de acordos. Ele vai fazer acordos políticos, né, para promover a paz e fazer cessar as guerras. Então, por um período, para isso acontecer, os povos que são inimigos, eles precisam ter tratados de paz. E nós vemos que tudo isso aqui vai ocorrer dentro de Israel, né? Nós sabemos que Israel é um estado que foi reconquistado, devolvido à nação pela ONU, salvo engano, em 1947. Mas os palestinos, quando Israel, lá antigamente, eles foram expulsos da sua terra, né, pelos romanos, os romanos deram essa terra aos palestinos, né, os antigos filisteus, Sim. entre aspas, né, na verdade não eram filisteus, antes que eram os filisteus. Deram essas terras a esses povos aí, Israel ficou por um tempo, os judeus fora do seu período. Aí agora em 1947 a ONU decidiu trazer de volta os judeus. E os judeus eles retornaram para a sua terra, porém os palestinos não quiseram ceder. A ONU dividia a terra, né? Uma parte para Israel, outra parte para os palestinos ali. Mas
eles, mediante esses acordos, eles nunca foram um. Então, por isso, eles vivem em pé de guerra com Israel. Porém, nós vimos que durante alguns períodos aí, alguns tratados de paz já aconteceram, né? Com alguns países, já tem Israel alguns tratados de paz, mas ainda tem outros que é necessário haver esse tratado. E aí onde vai surgir um homem que fará firme aliança com muitos. Senhor Jesus. Antes dessa guerra se desencadear, já estava havendo um tratado de paz de Israel com alguns países. E justamente perto disso os palestinos eles se manifestaram, né? Sim. Mas realmente vai acontecer isso, de chegar o momento em que vai haver um tratado de paz entre todas aquelas nações e vai trazer tipo a paz momentânea, né? Durante 7 anos vai haver esse tratado. E aí nós sabemos que na metade da semana, ou seja, os 3 anos e meio, esses pactos aqui eles serão realmente não levados adiante e vai acontecer aí a grande tribulação. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai acontecer a grande tribulação na metade dos 7 anos, que é o período em que o anticristo de fato vai reinar. Pode ir para outra imagem, manda. É o período em que de fato o anticristo ele vai reinar. E aí realmente vai ser um período de grande tribulação. São 7 anos. Os primeiros 3 anos, que é promovido assim, de paz, desde agora muitas coisas já estão acontecendo, a propagação do Evangelho e o começo das calamidades, simbolizados pelos 4 cavalos dos primeiros 4 selos. Ocorre logo após a ascensão de Cristo, desde quando Cristo foi ressuscitado e subiu aos céus, até a consumação desta era. Vamos ver um pouquinho Apocalipse 6, 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém. Senhor Jesus. Aqui os irmãos dizem que pode representar o Evangelho, né? Sendo a propagação do Evangelho. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Aqui é a guerra, irmãos. Esses cavalos eles estão todos aí, né? Como se fossem soltos. Sim. O Evangelho está sendo pregado, mas também está acontecendo guerras, né? Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Amém. É o que a gente está contemplando aí. Israel, o grupo Hamas com Israel, vice-versa, está acontecendo isso, né? O grupo Hamas atacou Israel, Israel está se defendendo, também utilizando desses meios, né? Senhor Jesus. Amém. 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Logo após a guerra vem a fome. Então esse cavalo vermelho, né? Preto, representa a fome. E por último, quando o Cordeiro abriu o 4º selo e ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, misericórdia. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. E esse 4º cavalo aqui representando a morte. Então são coisas que se seguem, né? Até a vinda do Senhor Jesus. Verdade. O Evangelho está sendo pregado, sim, mas também tem guerras, tem fome e tem morte. Senhor Jesus. Mateus 24, 14, mostra que o Evangelho está sendo pregado, né? Sim. Será pregado. Amém. Oh, Senhor Jesus. Mateus 24, 14. Eu já vou adiantando, os irmãos vão acompanhando. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o Senhor Jesus, ele sempre procura anunciar antes de algo acontecer, né? Então, o fim está chegando, mas o Evangelho também está sendo anunciado para que todos possam ter ouvido sobre a volta de Jesus, né?
de alguma forma possa ter ouvido essas palavras e assim se arrepender. E até na grande tribulação vai haver ainda pregação do Evangelho para pessoas que ainda possam aceitar esse Evangelho eterno, né? Sim. O versículo 6 e 8 de Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ó Senhor Jesus, quando a gente lê e ao mesmo tempo acompanha a notícia, fica bem mais evidente, né? Mais concreto isso aqui. Guerras e rumores de guerras. A gente está vendo guerras e ainda tem rumores. E se a Rússia e a China se juntar com os palestinos, os Estados Unidos está com Israel, e são cidades que têm armas nucleares aí, né? Todo mundo fica, é a terceira guerra mundial e tal. Então, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares. É isso que está acontecendo e, né, provavelmente vai acontecer. E terremotos fortes, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, bem no início da grande tribulação, ou antes mesmo dela acontecer, irmãos, também vai acontecer essas coisas aqui. Os santos vencedores, martirizados de gerações passadas, são ressuscitados e arrebatados ao trono de Deus. Apocalipse 12, 5. Vamos ver do versículo 12 completo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui representando a totalidade do povo de Deus. Todo o povo de Deus, gerações passadas, todo o povo de Deus, né? É representado aqui por essa mulher. 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher, representando aqui a igreja, né, ela está sofrendo dores de parto. Princípio das dores já está acontecendo. Então, ela está com dores de parto, sofrendo tormentos, perseguições, e isso, né, vai ocasionar em que ela vai dar à luz. O 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, representando aqueles anjos caídos com ele, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, essa mulher, representando aqui a igreja, o povo de Deus, ela está para dar à luz, e o dragão, Satanás, ele se coloca à frente da mulher para tentar devorar o filho varão, para tentar fazer cair, né? Devorar o filho varão. Ele não quer que dentro da igreja surjam cristãos vencedores. Senhor. Então ele quer fazer algo para que possa cair e derrubar esse filho varão. 5. Nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui, irmãos, marcou 7 anos de paz, né? Nos 3 anos e meio, o anticristo quebra o pacto. Quando está para acontecer os últimos 3 anos e meio, acontece o arrebatamento dos cristãos vencedores, que é representado aqui pelo filho varão. Esse filho varão são aqueles cristãos dentro da igreja, aqueles que se entregaram ao Senhor, que viveram para Deus, que não tiveram um viver relaxado, né? Então, esses aí, eles realmente serão arrebatados. Amém. Até o trono, não é Alzheimer, mas até o trono de Deus. Sim. Ó Senhor Jesus. A mulher, que é o restante da igreja, diz assim no versículo 6: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Também outras passagens, 42 meses, ou exatamente os 3 anos e meio. Então, nós vemos aqui que o filho varão, os cristãos vencedores, serão arrebatados até o trono, mas o restante da igreja, a maior parte dos filhos de Deus, vão ficar na grande tribulação. A maior parte vão ficar na grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E também, pode passar para... vamos ver ainda sobre esse arrebatamento, Apocalipse 3:10.
Apocalipse 3:10. Que guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus. Deus falou aqui na igreja de Filadélfia, né? A igreja que tem o nome e a palavra do Senhor. Amém. Porque guardou a palavra do Senhor, né? Perseverou ali, guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor Jesus, valorizando, fazendo a vontade de Deus. Deus também guardará essa igreja da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Por isso, irmãos, que nós cremos no arrebatamento, né? Antes da tribulação. Serão duas vindas, né? A vinda secreta, em que serão os vencedores, serão arrebatados, e depois uma vinda pública, que vai ser no final da grande tribulação, quando todo olho verá e todos vão confessar que Jesus é o Senhor. Né? Então, vamos guardar essa palavra, amém, para que Deus também nos guarde, né? Quando estiver prestes a acontecer a grande tribulação. Sim. Os crentes vencedores vivos desta era, que amadurecerem primeiro, serão arrebatados ao monte Sinai celestial. Apocalipse 14, o Sinai, o versículo Sião. Monte Sião, obrigado. 14. Ao monte Sião celestial, as vistas. Essa passagem está em Está olhando em grito, está vendo? Está em 14, quanto? Apocalipse 14, 1 a 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Ó Senhor Jesus. Lá reinando, entoava um novo cântico diante do trono. O filho varão foi arrebatado até o trono. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Quem são estes? São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mágoa. Então essas são as características desses específicos 144.000, né? Claro que no reino milenar vai ter mais, mas esse é um grupo especial, separado também por Deus, né? E aqui tem as características dele. Não se macularam com mulheres. Alguns dizem que pode ser literal. O irmão Atmani, por exemplo, os amados pode ser no sentido figurado, e não se contaminar com o mundo. E também ele segue o Cordeiro onde quer que vá, e também são primícias para Deus. E também outra característica é que eles não mentem, né? Esses aqui que vão reinar, não se achou mentira na sua boca. Não tem marca. Então eles odeiam, detestam e não mentem. Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos ver. Os demais crentes vencedores vivos nesta era serão arrebatados à presença de Cristo. Nós já vimos no Apocalipse 3:10. Amém. Pode passar outra imagem, irmão. Então, aqui é bem complexo, não vai dar para ler tudo, mas nós vemos agora, durante a grande tribulação, quase no final da grande tribulação, pode deixar mesmo. Só para durante, quase no final da grande tribulação e no desfecho da grande tribulação. Aqui são vários versículos que é bom depois os irmãos quiserem estar lá no grupo, né, para dar uma visualizada. Sim, amém. Então, durante a grande tribulação, o diabo é lançado para a terra e passa a perseguir os santos e atormentar as pessoas do mundo. Isso se inicia na quinta trombeta e dura 3 anos e meio. Vou ainda ver Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Sim. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando:
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Na grande tribulação, o dragão vai perseguir a igreja. Não vai poder nem comprar nem vender sem a marca da besta. Ele vai perseguir a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Senhor Jesus, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, esse rio aqui são os exércitos dele, né? A serpente continua perseguindo. Deus preparou um lugar especial, o deserto. Você vai ver o mapa mundi, né? Os irmãos deram essa visão, que pode representar a América do Sul. Essa águia, que vai dar força, representando os Estados Unidos, que pode ser uma força que ela pode dar aos cristãos contra essa perseguição. Tudo isso é interpretação, né? Então, de fato, esse anticristo, o dragão, vai perseguir. Mas Deus também, irmãos, ele vai guardar o seu povo, né? Vai enviar Moisés e Elias, está em Apocalipse 11, para pregar o Evangelho. Vai usar as ovelhas de Mateus 25 também para dar alimento a muitos cristãos que vão se esconderem nas casas dessas pessoas boas. Verdade. E Deus vai dar uma recompensa depois dessas ovelhas. Senhor Jesus. Amém. 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, representando os israelitas, os judeus, e também os que têm o testemunho de Jesus, que são justamente os cristãos, a igreja, né? Ó Senhor Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vai ser realmente algo, muita perseguição à igreja. Sim. Porém, irmãos, Deus vai ter seus meios de guardar a igreja, mas alguns vão ser presos, vão ser mortos, torturados. Ó Senhor Jesus. Mas também Deus também vai colocar juízo sobre o anticristo. Na metade da semana, o anticristo rompe a aliança, opõe-se a Deus, persegue o povo de Deus e cava os pés da cidade santa por 42 meses. O falso profeta faz grandes sinais para enganar as pessoas e as força a adorar a imagem do anticristo. Lá em Apocalipse 13 tem 2 bestas, né? Um é o falso profeta, um religioso que é conhecido mundialmente, que tem influência, que vai apontar para o anticristo. Olha, vocês devem adorar isso aqui. São cristãos, né? Entre aspas, porque já começa a distorcer a palavra de Deus, né? Distorcer muitas coisas, fazer sinais, prodígios e se juntar com o anticristo. Então o falso profeta faz grandes sinais para enganar as pessoas e as possa adorar a imagem do anticristo. Vai ter uma parte holográfica, né? Uma imagem, é como se eles dessem vida à imagem, essa imagem vai falar e vai exigir a adoração das pessoas. Na grande tribulação também é como Deus é misericordioso. Deus vai enviar um anjo, o anjo prega o evangelho eterno, dizendo às pessoas que temam e adorem a Deus e não adorem o anticristo nem a sua imagem. Na grande tribulação, o anjo nos céus vai percorrer a terra, principalmente ali Jerusalém, Israel, dizendo para o povo temer e adorar a Deus. E muitos ainda não vão adorar. Você vê, né? Porque o anticristo fez sinais. Esse anticristo, durante os 7 anos, ele vai fazer um sinal, né? O pacto. Nos 3 anos e meio, ele vai sofrer uma ferida mortal e depois vai ser ressuscitado. Quando ele ressuscitar, vai ser com o mesmo corpo, mas vai ser com outro espírito. E aí é onde começa a perseguição. Senhor Jesus. Amém. Agora, Deus também ele traz castigo para o anticristo. Deus usa flagelos incomuns e calamidades sobrenaturais para ferir o mundo e o reino do anticristo. Vamos ver Apocalipse 6, 12. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue.
As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Meu Deus, os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todos livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. A quem é que pode suster-se? Aquelas pessoas que vão adorar a besta, que vão ser o anticristo, Deus também vai pegar. Vamos ver Apocalipse 9, 1 a 6. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Ó, uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Senhor Jesus. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, os cristãos que estiverem na grande tribulação não vão ser afligidos por isso. Só os que estiverem junto com o anticristo e o anticristo, né? Foi-lhe dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, porque é o castigo de Deus. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 8, 7 a 13. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Fogo. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como um tocha. Senhor Jesus. Amém. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e da sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio dos céus, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 16, Apocalipse 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que tu és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, ó Senhor Jesus. 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Senhor. Então o calor, irmãos, vai aumentar bastante, viu? Sim. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Sim. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. Aí que vai ser aquecimento global, viu? Na grande tribulação. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam,
e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O rio Eufrates já está secando, irmãos. Essa profecia está se cumprindo e vai ser de lá que vai haver a guerra de Gog e Magog, né? A Rússia vai se juntar com os palestinos e vão combater contra Israel, e eles vão vir justamente pelo rio Eufrates. Quando foi falado isso, o rio estava cheiando, mas já está secando, mostrando que vai se cumprir isso, essa guerra aí, que vai ser a guerra do Armagedon, quando Cristo vai vir no final da grande tribulação com os vencedores para julgar o anticristo e prender a besta e depois jogar lá acorrentada no lago, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Tá vendo? Eles vão se juntar, esses reis aí, contra Israel, contra o povo de Deus. 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Continuando no 14. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, os cristãos vencedores vão estar no trono com Deus, e os cristãos que, as virgens nécias, né, que não colocaram azeite nas suas vasilhas e lâmpadas, vão estar acompanhando isso aqui na terra, sofrendo perseguição, né, e também poderão contemplar a defesa de Deus sobre elas, né? Então, nosso objetivo é que nós sejamos o filho varão, os cristãos que guardam a palavra e vão ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Jesus é o Senhor. Amém.